Olá, meus amigos, boa noite. Que as bênçãos de Jesus possam envolver os nossos corações em muita paz, em muita alegria, que nós possamos verdadeiramente deixar que Jesus venha estar conosco nessa noite, onde buscaremos estudar, aprender mais um pouco do Evangelho à luz da doutrina espírita. Para o nosso coração é sempre uma alegria renovada estarmos reunidos, mesmo que virtualmente, fazendo parte dessa casa do nosso coração, o grupo da Fraternidade Espírita Frei Germano, onde por diversas vezes já estivemos presencialmente e agora virtualmente, todos nós irmanados no mesmo objetivo, buscando entender um pouco mais acerca das verdades da vida, com auxílio dessa doutrina que nos consola, que nos instrui e nos esclarece. Nós gostaríamos de convidar aos nossos queridos internautas para que juntos elevemos o nosso pensamento ao mais alto, para realizarmos a nossa prece de abertura. Senhor Jesus, Mestre amigo, nessa noite, quando aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, nós gostaríamos de solicitar as Tuas vibrações amorosas, que o Teu amor e a Tua paz possam se estender sobre os nossos lares, os nossos corações, as nossas mentes, deixando-nos preparados para receber a mensagem do Seu Evangelho. Essa mensagem viva, latente, que aguarda as nossas movimentações, para que possa desenvolver na nossa intimidade com o adubo, o sol, a água, tornando-se então uma planta tenra, uma árvore, a fim de que um dia possa florescer e também frutificar. Vem ter conosco, Senhor, por meio dos Teus benfeitores, estes ceareiros da Tua grande seara, buscando a cada dia nos fortalecer, para que sejamos melhores hoje, melhores do que ontem, amanhã melhores do que hoje. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, e esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. O tema que hoje vai ser abordado por nós, que nos foi solicitado, é o tema tão atual e tão presente nos nossos dias, a transição planetária. No fim do século I, por ordem do imperador Domiciano, foi exilado na ilha de Patmos o apóstolo amado de Jesus. João ali se encontrava, exilado de tudo e de todos, pelo fato de amar a Jesus. E foi ali, naquela ilha, hoje visitada por tantos na velha Grécia, eis então que ele escreveu o derradeiro livro da Bíblia Sagrada, o livro que ficou conhecido com o nome de Apocalipse. E logo no capítulo 1, nos versículos iniciais, eis então que João escreve com as suas próprias mãos: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu
para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Ele a manifestou com sinais por meio do seu anjo, enviado ao seu servo João, o qual atestou tudo quanto viu, como sendo a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz o leitor e os ouvintes das palavras desta profecia, se observarem o que nela está escrito, pois o tempo está próximo. E um pouco mais à frente, João então diz: Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, na realeza e na perseverança em Jesus, encontrava-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, fui motivado pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, ordenando: escreve o que vês num livro e envia-o às 7 igrejas. João, o apóstolo de Jesus, exilado na ilha de Patmos, ele então escreve este livro, o Apocalipse, relatando suas visões, seus sonhos, seus desdobramentos espirituais, os seus encontros também espirituais, e relata por meio de uma simbologia, por meio de metáforas, legando à humanidade grandes ensinamentos. A palavra Apocalipse, ela vem do grego e significa revelação. E revelar é trazer à luz, mostrar aquilo que está oculto. E o que está oculto? No livro Provérbios, nós vamos encontrar um versículo que diz o seguinte: a glória de Deus é ocultar-se, a glória dos sábios é buscar. Durante muito tempo, e ainda hoje, convencionou-se dizer que o Apocalipse é o fim do mundo. Mas o Apocalipse são as visões relativas à época que João vivenciou aqui na Terra e algumas informações do futuro, daquilo que ainda viria, numa linguagem simbólica, conforme nós dissemos, metafórica. Ele traz todos estes conceitos. Daí a cautela, o cuidado para nós podermos interpretar. Dizem os grandes estudiosos das profecias que as profecias foram feitas para não serem cumpridas. Porque justamente a profecia, ela fala de algo que poderá acontecer. E as coisas negativas, nós precisamos trabalhar justamente para modificá-las, para que elas não sucedam por meio da nossa liberdade de escolha, do nosso livre-arbítrio. O benfeitor espiritual Emmanuel, pelas mãos abnegadas de Francisco Cândido Xavier, no livro Ceifa de Luz, ele faz uma advertência. É preciso ler a Escritura Divina nas letras humanas, porque a verdadeira Escritura Divina, ela está gravada na nossa consciência. As Escrituras humanas são apenas para reavivar, para trazer de volta à nossa mente estes ensinamentos que já estão íncitos em nós, desde o momento em que fomos criados. O livro Apocalipse é um processo de desvendamento e o Espiritismo, ele nos auxilia a entender, extraindo o espírito da letra e levando-nos a muito mais do que interpretar, vivenciar toda essa proposta no nosso dia a dia.
O livro Apocalipse é um tanto quanto difícil de se interpretar, porque João ele utiliza-se de uma mentalidade judaica do século I e nós estamos em pleno século XXI. Daí a importância de nós termos a cautela de poder então tentar esmiuçar, compreender um pouco mais acerca do que ele queria dizer tanto às pessoas que viviam aquele tempo, quanto também para nós outros, que no transcorrer dos tempos iríamos estudar esse livro. Algumas correntes teológicas teimam em dizer que o Apocalipse justifica toda a ira de Deus, como se ele se enchesse de raiva para punir a nós, que somos os seus filhos desviados. Mas Deus, ele não destrói os malvados. Ele anula o mal com amor. Deus não se enche de ira. Deus é perfeição. Ele tudo transforma. As suas leis são perfeitas. E muitas vezes ele utiliza-se de catástrofes, utiliza-se de mecanismos externos para que a mudança ela ocorra ao nosso derredor. O Apocalipse tem sido utilizado muitas vezes para atemorizar as pessoas, para escravizar as mentes, trazendo pânico, medo com o fim do mundo. Mas o texto bíblico, ele quer muito mais do que nos trazer medo, informação, para que nós possamos dessa forma buscarmos elementos para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Talvez os nossos internautas que estejam nos acompanhando estejam questionando: Ellerson, mas o tema não é transição planetária. Para que você está falando do Apocalipse? Esse pequeno preâmbulo a respeito do livro Apocalipse, porque na noite de hoje, ao falarmos desse período de transição que nós estamos passando, nós não queremos abordar a transição planetária falando a respeito do coronavírus. Essa enfermidade que chegou aqui na Terra com o objetivo de regenerar, de transformar as criaturas, trazendo-nos tantos mecanismos para o nosso autodescobrimento, para meditarmos a respeito dos verdadeiros valores da nossa existência. Não queremos falar da transição planetária numa visão de guerras, numa visão de doenças, mas hoje o nosso objetivo, falando acerca deste tema, é uma análise interior. Porque a principal e a maior transição que precisa ocorrer na nossa existência é a transformação íntima. Essa transição interna. Modificarmos este mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Porque ninguém transforma por fora aquilo que ainda não se transformou por dentro. E nós resolvemos pegar do livro Apocalipse um versículo apenas para nós podermos analisar nessa noite, para que nós possamos tirar dele algumas posturas muito importantes para instaurarmos dentro de nós esse mundo de regeneração. Esse versículo é o versículo 8 do capítulo 21 do livro Apocalipse. E diz o seguinte: quanto aos tímidos, porém, e também aos incrédulos, aos corruptos, aos assassinos, aos abomináveis, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua porção se encontra no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. É justamente sobre esse versículo que nós queremos falar, trazendo uma abordagem
para a transição planetária. O evangelista e também apóstolo João, ele começa o versículo falando o seguinte: quanto aos tímidos, a timidez é um ponto que nós precisamos analisar e nos referir. O Espírito Hamed, pela mediunidade de Francisco do Espírito Santo Neto, no livro As Dores da Alma, em um capítulo muito curioso, porque vejamos o título do capítulo, Crueldade, ele diz o seguinte: a timidez pode ser considerada uma autocrueldade. O acanhado, o tímido, vigia-se e ao mesmo tempo vigia os outros, vivendo uma autoprisão. Em razão de ser aceito por todos, ele não defende a sua vontade, mas sim a vontade das pessoas. Pensa que há algo de errado com ele e não desenvolve a autoconfiança e continuamente se esconde por inibição. O espírito e benfeitor espiritual Hamed, ele vai nos dizer que a timidez muitas vezes é um processo de autocrueldade em que o indivíduo ele quer se punir. Ele muitas vezes não quer tomar a sua opinião, não quer mostrar aquilo que acredita às pessoas que estão à sua volta. Não defende a sua vontade, porque quer estar bem com todas as pessoas. Falta-lhe confiança, autoconfiança. Sempre acredita que tem algo de errado consigo mesmo. E então, por inibição, silencia. Outras vezes, a timidez também se apresenta por causa do orgulho. O indivíduo não quer ser julgado, não quer ser comentado pelas pessoas, então prefere se esconder por trás da timidez. Gostaria às vezes de ser visto, de ser aplaudido, e como não é, ele se embota, fecha-se para dentro. É uma visão muito interessante que Hamed nos traz. Mas Kardec, ele faz um questionamento em O Livro dos Espíritos, na questão 932, que nos chama bastante atenção. Por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Por fraqueza destes, respondem os imortais. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. E é justamente neste ponto que nós queríamos chegar, para abordar a timidez no processo de transição planetária. É preciso sermos intrigantes e audaciosos, no bom sentido da palavra. Porque muitas vezes a bondade, ela se embota, ela se torna tímida no mundo. Muitas pessoas, de maneira negativa, pessimista, têm falado que no mundo tudo está uma balbúrdia, que o mundo está perdido. Se nós ligarmos a nossa televisão, se nós adentrarmos a internet em sites de notícias, nós vamos perceber que o mal é muito mais comentado do que o bem. E quando o bem é comentado, às vezes tem-se uma conotação negativa. Quer-se ver algo negativo a respeito daquele assunto. Segundo as pesquisas midiáticas, o escândalo, o mal, a maledicência tem grande espaço da Ibope. E quando nós observamos, por meio dos noticiários,
somente coisas negativas, realmente nós achamos que nada de positivo tem ocorrido. Mas o mundo, onde vivem bilhões de pessoas, é impossível que não haja algo de bom. Que não esteja acontecendo nada de positivo neste instante que mereça o nosso comentário, a nossa divulgação. Então, muitas vezes, aqueles que procuramos fazer o bem, ficamos fechados no nosso mundinho e precisamos falar sobre o bem que está sendo realizado. É preciso nós analisarmos isso que estamos falando. Não é divulgar o bem para ser aplaudido, para receber condecorações, para ter o respeito das pessoas, porque isso é exibicionismo. Divulgar o bem é no sentido de exemplificar, de mostrar às pessoas que estão à nossa volta que existem muitas, mas muitas pessoas que estão realizando bem. Quantas pessoas no anonimato têm estendido a mão, têm realizado uma atividade no nosso bairro, na nossa família, na nossa cidade, que nós conhecemos e os demais não conhecem. Quantas atividades de benemerência, quantas ONGs, quantas instituições, como a própria Fraternidade Espírita Frei Germano, com as suas atividades assistenciais, têm realizado o trabalho. E como é bom divulgarmos, fazer com que outras pessoas possam compreender. A divulgação do bem é uma forma de transformação, porque contagia aqueles que estão ao nosso redor. O Espírito André Luiz chega a asseverar, pela mediunidade de Chico Xavier, que o mal não deve ser comentado, que o bem sim deve ser levado a todos os lugares. Mas o texto do Apocalipse também fala a respeito dos incrédulos. É o segundo mote do versículo. Primeiro os tímidos, depois os incrédulos. A incredulidade é a falta de fé. Uma pesquisa estatística realizada pelo IBGE constatou que 99% dos brasileiros creem em Deus. Isso significa que apenas 1% da população se diz ateia, ou seja, a cada 100 brasileiros, apenas um é ateu. Mas quando nós começamos a vislumbrar o mundo à nossa volta, quando nós lemos no noticiário que as nossas penitenciárias estão superlotadas, e se nós analisarmos a nossa própria vida, que ainda é cheia de vícios e de imperfeições, nós vamos notar que o número de pessoas incorretas, o número de pessoas que são envolvidas no vício, da qual nós também nos incluímos, é muito maior do que 1% da população. Isso significa que os indivíduos, nós, acreditamos em Deus, mas vivemos como se Ele não existisse. Se nós tomamos uma postura na nossa vida em que nós não estamos preocupados com a divindade, isso não seria também uma incredulidade? Porque dizer que acredita em Deus é muito fácil. Se nós fizéssemos uma enquete nessa sala virtual, perguntando a todos que nos acompanham: você acredita em Deus? Tenho absoluta certeza que em 100% todos diremos que acreditamos. Mas questionamos a todo instante. Quem de nós, sinceramente, nunca questionamos a Deus? Agora mesmo, com essa situação que nós estamos vivenciando, da enfermidade, da pandemia, quantos de nós já não questionamos por quê, meu Deus?
Quanto tempo já vivenciando essa experiência? Que fizemos para merecer isto? Então, esses questionamentos levam-nos a meditar sobre a nossa postura diante daquilo que nós dizemos ser a fé. O padre Fábio de Mello, que é um dos grandes nomes da Igreja Católica, o divulgador do Evangelho, ele, em certa ocasião, em um dos seus sermões, ele disse que a religião ela se encontra na antessala da religiosidade. Porque ser religioso é bem diferente de nós despertarmos a espiritualidade dentro de nós. Então, há muitas pessoas, segundo o padre Fábio, que passam uma vida inteira na antessala, na religião, e não têm a coragem de adentrar a sala principal da espiritualidade, da religiosidade. O que isso significa? Isso vai demonstrar ou exemplificar as palavras de Tiago, também um dos apóstolos de Jesus, lá no capítulo 2, versículos 17 e 18 da sua epístola. Ele diz que a fé sem obras, ela é morta. Então, quando nós acreditamos em algo, mas não vivenciamos, não colocamos em prática, então torna-se morta por si mesmo. Porque o mais importante é nós mostrarmos a nossa credulidade, principalmente nos momentos difíceis. Porque ter fé, acreditar em Deus, nos momentos de bonança, de alegria, de felicidade, de saúde, é muito fácil. O grande desafio é nós passarmos por essas experiências difíceis e continuarmos mantendo a nossa sobriedade, a nossa vontade, a nossa determinação e principalmente a nossa confiança em Deus. Porque ter fé é ter confiança. Então já podemos perceber duas movimentações muito importantes para essa transição interior. Deixar de lado a timidez, buscando o despertamento dos bons valores e a vivência deles, demonstrando ao nosso derredor, e deixando que a fé, ela realmente brilhe as nossas potencialidades por meio das nossas atitudes. Corruptos, também diz o texto, a respeito da corrupção, que sempre esteve presente na história da humanidade, em maior ou menor proporção. Na Grécia Antiga, conta Platão, ao narrar a história do seu grande mestre Sócrates, que quando ele foi preso depois de ser julgado em Atenas, um dos discípulos, chamado Criton, foi visitá-lo na prisão. Os discípulos estavam muito preocupados, porque a condenação de Sócrates foi a de tomar a cicuta, um veneno capaz de matar 10 cavalos. A execução seria no dia seguinte. Então Criton, ele vai à prisão e diz a Sócrates: Mestre, temos saudades de ti. Queremos que tu possas voltar para nos ensinar a dignidade, para nos ensinar a confiança, para nos ensinar a ser melhores. Por isso, nós, aqueles que somos os seus seguidores, subornamos o guarda e ele haverá de deixar a porta da prisão aberta para que tu possas fugir. Sócrates olhou para o seu discípulo Criton e disse para ele: Mas tu pensas que eu vou sair da prisão fugido, sabendo que você subornaram um guarda, para depois falar de dignidade, falar de perdão, falar de virtudes que precisamos despertar na intimidade do nosso ser? Mas, mestre, disse Criton, tu vais morrer. Quem vai morrer? Sócrates. Sócrates é imortal.
não morrerá jamais. E não fugiu. No dia seguinte foi levado à praça pública e deu o seu testemunho. Então, ele pôde manter a sua sobriedade diante de uma experiência que poderia simplesmente ter aceito, saindo e convivendo com seus seguidores. Mas se Sócrates agiu dessa forma, com tamanha dignidade, muitas vezes na nossa sociedade isso não dá da mesma forma. Atualmente, também o noticiário nos traz informações da corrupção, especialmente no nosso país. Quantas movimentações, quantos processos estão desvendando as dificuldades, principalmente no campo político. Mas nós costumamos atacar, costumamos apedrejar, julgar os corruptos lá de fora. Mas será que em menor escala nós também, de alguma forma, não somos corruptos? De alguma forma nós também não vivenciamos isso na intimidade da nossa família, na nossa sociedade, do dia a dia? Costumamos dar alguns exemplos muito corriqueiros que demonstram isso. Qual é a dona de casa, ou mesmo nós homens, que nunca fomos a um supermercado fazer compras e no Hortifruti Grangeiros, quando estávamos escolhendo as frutas, ali vimos aquelas uvas apetitosas, diversos cachos de uva. E então pegamos uma uva, passamos na roupa para limpá-la e comemos, para provar, para ver se a uva está doce, se realmente vamos levar para casa. E se por acaso a uva estiver doce, pegamos logo outro cacho de uva, não aquele que nós tiramos, para levar para casa. Quem pagará por essa uva que nós comemos? Ah, Wellerson, mas o supermercado, ele tem muito dinheiro. O supermercado não terá falta para ele uma uva. Mas entram centenas de pessoas no supermercado. Imaginemos se todas elas desejassem comer uma uva para poder experimentar. Naturalmente que seriam quilos ao final do dia. Alguém terá que pagar por eles, por estes quilos, e será o supermercado. Não seria um tipo de corrupção? Quem de nós nunca ensinou o nosso filho, em algumas vezes, a mentir, a falar que a sua idade é menor do que ele tem para não pagar o ingresso, para não pagar a passagem de ônibus, passar por debaixo da roleta? Às vezes ensinamos o nosso filho, desde pequeno, a ser corrupto, porque isso é corrupção. Nós mentirmos para tirarmos vantagem de outra pessoa. Então, corrupção, aqui trazido no texto por João, não é apenas essa corrupção de milhões, não é apenas essa corrupção política vivenciada, mas principalmente aquela que é criada, forjada dentro do nosso lar. Porque no nosso lar nós estamos construindo a nossa sociedade. A nossa sociedade será o resultado daquilo que nós semearmos. Os nossos filhos serão os futuros políticos da nossa nação, serão as pessoas que construirão o novo porvir. Também o texto nos fala de assassinos, homicidas. Também podemos verificar, com o isolamento social, o quanto aumentou o número de crimes, o número de violências dentro do lar, contra a mulher, contra a criança. O fato de não estarmos acostumados a conviver durante tanto tempo vai criando as rixas, as dificuldades internas, gerando então muitas problemáticas. Desde o Antigo Testamento, especialmente no Decálogo,
que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 20, o item 13 nos diz o seguinte: não matarás. A principal condição que nós temos, o principal direito que nós temos é o de viver. Não cabe a ninguém retirar a nossa vida. Wellerson, mas nós que somos espíritas, nós que somos cristãos, que estamos tentando colocar em prática o Evangelho, saímos já deste patamar. Acreditamos que nós que estamos aqui reunidos não temos a capacidade, a coragem, a vontade de matar a ninguém. Mas o assassinato não é apenas pegar uma arma e atirar em alguém. Existem diversos tipos de assassinatos que no mundo de regeneração não cabe. No livro Jesus no Lar, Jesus conta uma história na casa de Simão Pedro, do santo desiludido. O homem que foi viver numa caverna para encontrar a sua iluminação interior. E todos na cidade acreditavam que ele era um ser iluminado. Então todos iam pedir-lhe opinião a respeito de diversas situações da vida. Alguém queria se casar, alguém queria abrir um negócio, alguém queria fazer uma festa de confraternização. E a todos, o homem chamado santo demovia-os da sua vontade. Desejava com que eles não estivessem ali com a vontade de prosseguir, porque o ideal seria que eles também pudessem ficar reclusos de tudo que o mundo oferecia. Os anos se dobraram e ele desencarnou. E quando ele morreu, todos acreditaram que ele foi para o reino dos céus. Ele mesmo acreditava nisso. E quando despertou do outro lado da vida, ele estava numa situação muito difícil. Ele estava numa zona de grande sofrimento. Justamente porque ele estava matando sonhos, matando ideais, matando dentro do coração das pessoas a vontade de viver. Quantas vezes na nossa caminhada nós agimos assim? Somos assassinos dos sonhos dos outros. Alguém entusiasmado vem nos contar algo. Fulano, você não vai acreditar. Prestei o vestibular e vou começar a fazer o curso de economia. Nossa, mas você nessa idade vai querer continuar estudando? Nossa, você é muito animado mesmo. E então jogamos o famoso ditado popular, um balde de água fria, na alegria que o outro veio compartilhar conosco. Nossa, estou querendo fazer um concurso público. O emprego está tão difícil, vou fazer um concurso, quem sabe eu consiga passar. Deixa disso, concurso público. Todo mundo sabe que concurso público ninguém passa. As pessoas que entram são aquelas que já estão escolhidas. Deixa disso, é dar dinheiro para os outros, para o governo. E nós vamos então demovendo ideais, sonhos, dos corações daqueles que estão ao nosso entorno. Também não cabe esse mundo de regeneração assassinos dessa forma. Quando não tivermos uma palavra de bom ânimo para dar, melhor silenciar, para que então a pessoa possa prosseguir, levando adiante os seus objetivos. Também, João, neste versículo do Apocalipse, ele fala a respeito dos abomináveis. É uma palavra muito forte. O que é abominável? Quando nós falamos em pleno século XXI dessa palavra, para você, o que é abominável? Várias situações vêm à nossa mente. Estupro,
pedofilia, violência contra a mulher, incesto, assassinatos. Isso para nós, na nossa visão, é abominável. Mas pasmem, meus amigos, o livro Levítico, no capítulo 19, versículo 16, vai nos dizer o que verdadeiramente é abominável. E ficamos bem assustados quando lemos esse versículo, porque o versículo diz que abominável é a nossa língua. A nossa língua é abominável. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Por que nós escolhemos esse texto? Voltamos a repetir na noite de hoje. Porque essas situações, meus amigos, estão muito mais presentes na nossa vida do que nós imaginamos. Todas as vezes que nós falamos de um mundo de regeneração, até mesmo no nosso movimento espírita, as pessoas acham que é um mundo extraordinário, um mundo de felicidade, um mundo de prazeres, um mundo de alegrias. O mundo de regeneração é um mundo a ser construído por cada um de nós nas pequeninas coisas, nas situações corriqueiras. Então nós percebemos o que uma palavra ela significa. Falamos a respeito do que é abominável na nossa sociedade. E realmente tudo isso que nós falamos causa alarde, causa em nós certo estupor, porque nós não temos a coragem, não temos a vontade de realizar tais coisas. Então, pela nossa condição, nós começamos a julgar os outros que têm coragem de fazer, que têm vontade de realizar. Mas o que é mais abominável é a língua ferina, é a maledicência, o mexerico, que está tão presente na nossa sociedade, nas nossas famílias, dentro dos nossos lares, dentro das nossas instituições religiosas. Muitas vezes nos reunimos para falar mal de alguém que frequenta a nossa instituição, que está tomando essa ou aquela atitude, onde todos falam e ninguém tem coragem de falar com a pessoa, que às vezes nem sabe que está se equivocando, precisava que alguém a alertasse. Então, é preciso nós modificarmos a forma com que nós nos comunicamos, com que nós verbalizamos, para que assim nós consigamos transformar vibracionalmente o nosso derredor. Porque a nossa palavra ela tem um poder excomunal, meus amigos. A mesma palavra que edifica, destrói. A mesma palavra que consola, ela martiriza, ela gera sofrimentos. Então a palavra não é boa nem má. A palavra é neutra. Somos nós que damos destino por meio das nossas escolhas. Tudo está pautado nas nossas escolhas, na forma com que nós buscamos o entendimento das experiências da vida. Também nos fala o texto sobre os fornicários. Freud, grande psicanalista, ele chegou a afirmar o que o espírito André Luiz vai também dizer numa das obras do Chico, que tem um certo quê de verdade, que todo conflito humano tem por detrás uma questão sexual. A sexualidade e o sexo em si está muito latente dentro da nossa sociedade. Tudo ao nosso derredor são apelos sexuais. Uma propaganda a respeito de um produto
que não tem nada a ver com a sexualidade, com o sexo, tem apelos sexuais. Um outdoor, uma capa de revista. Porque o apelo sexual, ele nos chama a atenção, ele nos envolve por causa dos conflitos que nós trazemos dentro de nós, levando, é claro, a prática sexual desmedida. Nós estamos numa sociedade em que muitos não valorizam as pessoas, são tratadas como objetos. Hoje o famoso ficar, em que as pessoas não querem ter responsabilidade. Certa ocasião, nós fomos uma cidade do interior realizar uma palestra e logo na entrada havia um outdoor em letras garrafais. Festa do beija-beija. Ganha quem beijar mais. E nós ficamos tão assustados com aquela informação, achamos que era um noticiário, uma propaganda qualquer. Perguntamos ao anfitrião do que se tratava. Ele disse que era uma festa que reunia milhares de pessoas vindas de cidades circunvizinhas. Tornou-se uma marca da cidade, a festa do beija-beija, onde tinha-se um concurso de quem beijava mais pessoas à noite. Então perdemos o valor humano. O outro tornou-se para nós um objeto em que nós usamos e, quando não mais desejamos, descartamos. E esquecemos do que Antoine Saint-Exupéry fala por meio da boca do Pequeno Príncipe. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. É preciso nós prestarmos muita atenção nas nossas escolhas, porque Paulo, o apóstolo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, ele chegou a afirmar que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. É preciso nós percebermos aquilo que nos convém para podermos realizar. O texto também nos fala dos feiticeiros. Durante muito tempo, a doutrina espírita, os seus profitentes, nós fomos rotulados de feiticeiros. Há muita gente que, ainda ignorante, entende dessa forma. Mas essa palavra feiticeiro não está falando a respeito apenas daqueles que fazem magia, que não é o nosso caso, nós que somos espíritas. Não está falando apenas daqueles que utilizam da mediunidade de forma equivocada. Há um texto no livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, que conta que os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus, um dia aproximou-se de um homem que estava tomado, obsidiado, pelo espírito maligno, como diz o texto bíblico. Nós sabemos que os espíritos malignos nada mais são do que os espíritos ainda envolvidos, empedernidos do mal. E então, aqueles filhos de Seva, os 7, eles começaram a orar, a impor as mãos para que aquele espírito se afastasse de quem perseguia. Então o espírito, ele bradou em alta voz: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles, os dominou e fez com que eles saíssem da casa do homem endemoniado, tendo sobre eles violência e deixando inclusive nus. O texto bíblico diz. E aqui nós vemos algo muito simbólico, porque quando um espírito que se comunica nas nossas reuniões mediúnicas se comunica, muitas vezes no diálogo com o dirigente da reunião, o dialogador que vai conversar, a depender da condição daquele espírito,
O espírito ataca o dirigente da reunião e o desnuda simbolicamente. Coloca para fora os conflitos que ele traz. Então deixa-o nu. Deixa muitas vezes ferido por causa das palavras. Então os feiticeiros, aqui na linguagem apocalíptica, somos aqueles que não temos responsabilidade, que não temos seriedade a respeito da proposta do Evangelho em nossas vidas. Será que se nós deparássemos com alguém que está nesse caso da obsessão, nós teríamos a condição moral de podermos solicitar ou agir como Jesus fazia, que o espírito se afaste? Nós fazemos tantas imperfeições. Queremos curar os outros, mas ainda não nos curamos. Então é preciso realizar o trabalho conosco mesmo. Feitiçaria, neste sentido do texto simbólico, não é a magia, mas somos todos aqueles que ainda estamos utilizando mal dos recursos que Deus nos ofereceu para interesses mesquinhos, interesses próprios, sem seriedade e sem responsabilidade. Fala-nos também o texto sobre os idólatras. A nossa sociedade brasileira é uma sociedade monoteísta. Nós acreditamos em um único Deus. Ainda temos alguns povos que são politeístas, poucos povos aqui na Terra, mas a grande parte crê em um único Deus. Mas a idolatria não é apenas a crença em vários deuses. Idolatria é quando nós tornamos pessoas o centro da nossa vida. É quando nós colocamos ideais, sonhos como a nossa salvação. Quantas vezes nós tornamos pessoas como os nossos salvadores, os nossos ídolos? Endeusamos médiuns, endeusamos artistas, endeusamos espíritos, benfeitores espirituais, como se eles fossem a nossa salvação, ou até mesmo sonhos, ideais. Isso também é uma forma de idolatria, que não cabe no mundo de regeneração. Nós precisamos focar a nossa vida. Podemos ter, é claro, pessoas que nos identificamos, pessoas que são exemplos para nós, pessoas que realmente nos convidam a transformar o nosso comportamento a cada instante, mas elas não podem se tornar deuses nas nossas vidas, porque o nosso modelo e guia maior que possuímos é Jesus de Nazaré. Por fim, o texto nos fala dos mentirosos. Seja o teu falar sim, sim, não, não, ensinou-nos Jesus. E mais tarde Paulo complementa: seja quente ou frio, porque o morno é vomitado pela minha boca. Em pleno século XXI, meus amigos, nós ainda temos uma visão equivocada da mentira. A famosa mentirinha branca. Eu vou contar uma mentirinha branca, não faz mal a ninguém. Como se mentira tivesse cor. E se ela tivesse cor, por que seria branca? Seria uma forma também de preconceito. Mentira é mentira. Não existe mentirinha branca, negra, amarela, vermelha. Mentira é mentira. Mas muitas vezes, dentro do nosso lar, nós queremos ensinar os nossos filhos a falar a verdade, dizendo mentiras. Então é um paradoxo. Voltamos a dizer, e é preciso relembrar, não tem como modificar fora aquilo que ainda não se modificou por dentro. E diante de todos estes pontos, para trazer alguns que João foi bem assertivo em colocar, seja a timidez,
seja a incredulidade, a corrupção, o homicídio, o assassínio, o fornicamento, seja a feitiçaria, a idolatria ou a mentira, está aguardando o lago de fogo e enxofre que levarão à segunda morte. O que é o lago de fogo e enxofre? Será o fogo do inferno que nos aguarda? O lago de fogo e enxofre é uma visão simbólica. O lago é o útero, o fogo é a depuração. O enxofre, segundo um grande alquimista chamado Geber, desde o ano 766 d.C., ele descobriu que nas entranhas da terra há um cheiro muito forte de enxofre. Por isso a ideia de que o inferno é um lago de enxofre fervendo. Então o enxofre, esse lago de fogo e enxofre, é a simbologia da reencarnação. A segunda morte, tem várias visões a respeito da segunda morte, nós não vamos entrar nesse detalhe, mas uma dessas visões é a volta do espírito à experiência corporal. Quando nós nos encontramos no mundo espiritual, vemos então ao lago de fogo e enxofre para podermos depurar o nosso ser por meio das sucessivas experiências. Somente que nesse processo de transição, como já dizem os benfeitores espirituais há muito tempo, o processo de seleção está ocorrendo. A separação do joio e do trigo, dos bons e dos maus, dos justos e dos injustos, onde haverá essa separação e aqueles que não estiverem condizentes com a evolução do nosso planeta, seremos convidados então a retornar, a irmos a mundos menos evoluídos que a Terra, a mundos primitivos, para podermos valorizar aquilo que hoje possuímos e não conseguimos ainda perceber o quão a divindade é para conosco, o quão nos auxilia no nosso dia a dia e nos dá condições de sermos melhores. Então, nessa noite, meus amigos, ao estudarmos a transição planetária com essa visão apocalíptica do livro de João, esse versículo 8 do capítulo 21, que nós possamos meditar sobre a nossa vida. Ao invés de querer mudar o mundo, mudar a nós mesmos. Jesus já nos tinha dito a respeito disso. De que adianta salvar o mundo e perder a nossa alma. Tenhamos confiança, fé, esperança. Estamos nos aproximando do Natal, essa data tão festiva em que nós relembramos o nascimento de Jesus. Possamos deixar que as bênçãos do Natal possam envolver os nossos corações, nos fortalecendo, nos trazendo muitas bênçãos, reconforto para cada um de nós individualmente, às nossas famílias e a todo mundo que passa por essa experiência tão difícil, mas de grande aprendizado, se soubermos vivenciar. Queríamos aproveitar essa oportunidade para deixar o nosso abraço fraternal a todos que nos acompanham nessa live, desejosos que Jesus possa realmente estar conosco. Um Feliz Natal, um ano novo de muitas bênçãos e que em outras oportunidades possamos estar juntos novamente. Vamos finalizar o nosso encontro com a nossa prece final. Pai de amor e de bondade, que aqui estais em toda parte. Santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia dá-nos ainda hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida que soubermos perdoar aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis, Pai, cairmos em novos erros e em novas tentações, mas livra-nos de todos os males, porque só te pertence o reino, o poder e a glória para sempre. Muito obrigado, Senhor, por este encontro, por essa oportunidade. Que o teu amor, a tua luz, as tuas bênçãos continuem a nos sustentar, para que possamos, cada dia mais, fortalecer as nossas mentes, os nossos corações, a fim de nos tornarmos as testemunhas vivas do seu Evangelho e nessa grande transição planetária, trabalharmos a tua seara para a construção deste mundo de regeneração. Sê conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até breve.